Salve, salve, galerinha. Depois da hora da merenda, depois da hora da merenda, cafezinho com bolacha aqui no canal Educação. Estamos de volta aos vivos, direto do Estúdio 3 para todo o Piaguaí, pelas várzeas, pelas chapadas, pelos sertões do nosso querido estado do Piauí. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Eita, povo, vamos lá, vamos que vamos. Nós estamos vendo agora a Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma pincelada sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E vai ter uns piauienses lá lutando no norte da Itália, dando um fatality nos italianos, viu? Ainda tem mais uma questãozinha aí. Ah, essa nós já fizemos, olha. Essa nós já fizemos, bacana. O cartaz elaborado no final da Segunda Guerra, ó, remete a qual grupo ou lado do conflito? Gostei da pergunta, viu? Tá aí a União das Nações lutando por liberdade. Ah, papai! Nações Unidas em luta por liberdade. Tá aí a Inglaterra, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a União Soviética, o Brasil, olha. Ah, papai. E aí, galerinha? A União das Nações. Que grupo, que lado é esse daí, galerinha? É a Liga das Nações. Olha, a Liga das Nações nasceu no pós-Primeira Guerra Mundial. De boa. E ela já nasceu fraca, já visto que ela nasceu sem os Estados Unidos, sem a União Soviética, que não foi convidada, e sem a Alemanha. Então não é a Liga das Nações. De boa? Aí são as forças do eixo. O eixo é Roma, Berlim, Tóquio. Roberto. É um pacto anticomunista, internacional comunista? Não. Haja visto que você tem a presença da União Soviética. De boa. É um grupo das ditaduras? Não. Apesar de que aí tem uns 2 governos ditatoriais, que o Brasil era uma ditadura, viu? Mas é o grupo das forças aliadas. De boa. Na Lagoa, nessa questãozinha aí de número 11. E por último, eu gosto dessa questão aí, que eu acho bacana ela. Produzida e divulgada nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Bacaninha. O cartaz tinha o objetivo político de... Aí o cartaz tem a bandeira do Japão, tem um caba do zóio puxado, com cara de mal, com as mãos meio diabólica e uma faca na mão, e ele está na iminência ameaçando uma mocinha. Esse é o inimigo. Ih, rapaz, este é o inimigo. Quem é o inimigo aí, galerinha? É promover o término do conflito? Não, porque o término do conflito só vai ocorrer depois que os Estados Unidos conseguem ir até o Japão. E aí, aparentemente, é o Japão que está indo aos Estados Unidos. Coitado, né? Justificar o extermínio dos judeus? Não. À medida que as tropas norte-americanas vão também ajudar a libertar muitos campos de concentração. Reforçar o revanchismo dos derrotados? Olha, galerinha, os Estados Unidos não vai ser derrotado na Segunda Guerra Mundial. Bacaninha. Enfraquecer o nacionalismo? Não, é fortalecer o nacionalismo. É difundir um sentimento xenófobo. E difundir o sentimento xenofóbico. Com quem? Com os Japão, com os nipônicos, com a Terra do Sol Nascente. O cenário aí é a guerra. Este é o inimigo. Quem é o inimigo? Os Japão, galerinha. Os Japão. A versão
ao estrangeiro japonês. Portanto, letra C de campeão na questão número 11 do Enem, aquele Enem de Libras. Questão boa, viu, velho? Questão boa, viu? Vamos para a próxima. Por trás das potências inimigas está o judeu. Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz foi o quê? Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz é o quê? Aí aqui você tem que identificar que aqui tem um judeu, olha ele com o cordão, um símbolo do judaísmo, a estrela de Davi, e colocando como potências inimigas e protetoras dos judeus a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, esse cartaz é, antes de qualquer coisa, anti os povos semitas, antissemitismo. Boa tarde, Marielle, de boa. Show, né? Portanto, aí letra A de aprovado na questão da UERJ. A estadual do Rio de Janeiro tem questões muito parecidas, muito à forma como são as questões do Enem. Portanto, letra A de aprovado. Para a gente levar o Brasil para a guerra, né? A cobra vai fumar, o bicho vai pegar. A cobra vai fumar, o bicho vai pegar. E a cobra fumou e o bicho pegou. Olha aí, olha. Um batalhão da Força Expedicionária lá no norte da Itália, pousando aí para uma fotografia. Os famosos pracinhas que foram lutar no norte da Itália, foram lá dar um fatality nos fascistas e depois nos nazistas. Mas antes de as tropas brasileiras irem para a Itália lutar na guerra, dentro do governo do Vargas havia grupo de pessoas ligadas ao fascismo e alguns que eram contra o fascismo. Esse cara aqui é de origem alemã. O nome dele é Filinto Miller, de origem alemã. Ele era chefe da polícia do Vargas no Distrito Federal, no Rio de Janeiro. E vai deixar um legado de repressão, tortura e mortes. Ele era anticomuna doente, mas mais ainda, anti-Luiz Carlos Prestes. E foi ele quem conseguiu expulsar a Olga Benário, deportada para a Alemanha nazista. A Olga era judia, alemã e comuna. E o Hitler adorava um judeu comunista dentro de um campo de concentração. Então, com o Filinto Miller, ele deixou um legado de prisões, torturas, mortes. Visitou a Alemanha e a Gestapo, e ele vai fechar a Aliança Nacional Libertadora. Fechou a ANL. E foi. E no contexto do início da guerra, ele disse: ei, Vargas, deixa de ser besta. Vamos nos alinhar com a Alemanha. Vamos nos alinhar com esses derrotados? Não, vamos alinhar com a Alemanha, brother. Só que o Brasil, em 42, declarou guerra às forças do eixo e o Filinto Miller passou a ser persona non grata dentro do governo e foi demitido pelo Getúlio Vargas. Então, você está vendo aí que dentro do governo havia pessoas partidárias de que o Brasil se alinhasse com as forças do eixo, em especial com a Alemanha nazista. Haja vista, meus pimpolhos, que aqui nós temos uma grande colônia de imigrantes descendentes alemães, italianos e japoneses. E o governo do Vargas era um governo que tinha um verniz fascista autoritário. Então eu costumo dizer que era mais fácil a gente se alinhar com a Alemanha nazista do que com o outro lado. Velho. Olha aí, olha. Brasil e Alemanha. A Alemanha era o nosso segundo parceiro comercial. Principalmente comprava de nós algodão, café e cacau.
E o grupo Krupp fornecia para o governo brasileiro armas. E era. Teve uma sondagem dos nazistas de financiar no Brasil o real para o Vargas montar a siderúrgica de Volta Redonda. E teve. O ministro da guerra do Vargas no início e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas eram pró-Alemanha, fora o Filinto Miller. Portanto, dentro do governo do Vargas haviam grandes autoridades, personalidades dentro do governo, militares, que eram favoráveis a um alinhamento com a Alemanha. E lembrar que o Brasil, o Vargas, no caso, tinha um perfil fascista e que já havia feito por 2 vezes um discurso enaltecendo o Hitler, até mandou umas cartinhas para o Hitler. Foi sim. E no sul do Brasil nós temos muitos imigrantes de descendência alemã, de descendência italiana, e a maior colônia de descendentes japoneses é em São Paulo, no Brasil. Ah, papai! Nós tínhamos até 2 clubes chamados Palestra Itália e tínhamos. Então o Brasil estava muito mais próximo das forças do eixo, não se esqueça. Mas dentro do governo do Vargas havia um democrata, um republicano. E o ministro das Relações Exteriores, o Oswaldo Aranha, dizia: nós não vamos deixar de ser amiguinho dos Estados Unidos, de forma alguma. Nós vamos continuar sendo amiguinho deles, claro. E o Vargas não foi besta. Ficou fazendo negócio com um lado, fazendo negócio com o outro. Tio, é uma indecisão? Não sei se vou, se fico. Não é uma indecisão. É uma decisão do governo de manter a neutralidade. Visto isso, eu vou mostrar algumas imagens para você ver a presença nazista e alemã dentro do Brasil. Então aqui você tem a sede da Câmara dos Deputados Estaduais de Santa Catarina, tem a bandeira do Brasil e tem a bandeira com a suástica, a bandeira nazista alemã. Isso em 1934. Aqui em 1937, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, esses jovens, no desfile no Dia do Trabalhador, inclusive com a frase em alemão, o símbolo em alemão, a bandeira do Brasil, a bandeira com a suástica, 1º de maio de 1937, bacaninha. Aqui um Zeppelin no Recife com o símbolo da suástica nazista, deu para ver aí a presença alemã dentro do Brasil. Olha aí, bandeira com a suástica ao lado da bandeira do Brasil, bandeira da suástica ao lado da bandeira do Brasil, nessa escola na região de Santa Catarina para jovens, e você vê a maioria descendentes de imigrantes. Alô, Jaira Silva, alô Jaira, lá na escola Isaías Coelho. Mais imagens, a bandeira do Brasil, a bandeira da Alemanha, o Hitler sendo enaltecido em um jornal no Brasil. Mais outra vez, a bandeira do Brasil, a bandeira do integralismo, a bandeira da Alemanha nazista, a bandeira da Itália. Olha o tanto de bandeira juntinha aí, ó. Mais uma vez, enaltecendo o Hitler. Enaltecendo o Hitler. Mais uma, congresso em Santa Catarina de um clube nazista no Brasil, em 29. Mais outra, a bandeira do exército alemão já está tremulando vitoriosa nos cimos do Olímpio. E você está vendo que é o mesmo jornal editado na região sul que enaltece, notadamente, enaltece a Alemanha nazista. De boa? E está aí o Hitler desfilando em Paris, senhor das Europa, e as tropas desfilando sob o Arco do Triunfo,
demonstrando a superioridade nazista nesse início da Segunda Guerra. O Brasil adotou uma política de ambiguidade. Ah, papai, o Vargas não é besta. Vocês que são cachorro louco, que se ladram aí. Eu vou ficar fazendo comércio com um lado e com o outro. Tio, é uma indecisão? Não, é uma decisão acertada. Tão acertada que a gente mantém relações comerciais com os dois lados. Mas mais ainda, o governo percebe que num contexto mundial de instabilidade por causa da guerra, nós poderíamos buscar vantagens, barganhar. Buscar vantagens, barganhar? É, velho. Tio, quem governava Paris no ano de 40? A França era um governo republicano, as tropas nazistas derrubaram o governo em Paris e o sul, vamos dizer assim, da França ficou sendo aliado do Hitler, chamado de governo colaboracionista do Marechal Philippe Pétain na República do Vichy. No sul da França era aliado dos nazistas. O norte era controlado pelos nazistas, de boa? O sul é um grupo de francês pró-Hitler e o norte é o próprio controle das tropas nazistas. Perfeitinho? Sim, então eu estou lhe dizendo que o Vargas percebeu esse contexto internacional de instabilidade e disse, cara, eu vou buscar vantagens para o Brasil. Nós temos um tamanho de um território que não pode desprezar, nós temos muita matéria-prima, nós temos uma posição estratégica numa guerra mundial e eu vou buscar vantagens para o Brasil, ofertando vantagens nossas. Ah, papai! O Vargas queria montar a indústria de base, que é a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, o Vargas adotou uma política pragmática, prática. O Brasil tem uma área estratégica, tem muitos recursos e, evidentemente, de forma prática, o governo montou uma espécie de neutralidade interesseira, montando um jogo dúbio com os alemães e os norte-americanos, mas, em essência, de forma prática, buscando vantagens para o Brasil. Ou seja, se o Vargas tinha um perfil fascista, o mais natural seria ele declarar guerra aos aliados desde o início. Mas o Vargas colocou a ideologia dele num cantinho e disse, mais importante que a ideologia são os interesses nacionais. É um estadista aos interesses nacionais. Vou passar aí, galerinha, vou passar. O Brasil vai entrar na Segunda Guerra só em agosto de 42, de boa. A entrada do Brasil aconteceu depois de um intenso jogo de interesses políticos, econômicos e etc., envolvendo os Estados Unidos e principalmente a Alemanha nazista e o governo do Vargas, claro, Mesmo com a clara divisão política e ideológica exposta no início da guerra, Vargas demorou para mostrar sua posição de verdade. Ah, papai! Ele não foi besta, ele disse, eu vou buscar vantagens para nós, galerinha. Vantagens para o país Tupiniquim, a terra dos papagaios. Eita, rapaz. Lembrar que em dezembro de 41, teve um ataque japonês à base norte-americana em Pearl Harbor. Então, os Estados Unidos entraram na guerra em 41, dezembro, e em janeiro de 42 já teve a organização de uma conferência no Rio de Janeiro, com a presença dos norte-americanos. A ideia deles para a gente romper relações com o eixo. O Brasil começa a fazer acordos econômicos, vão ser chamados acordos de Washington, e acordos militares com os Estados Unidos. E logo depois,
uma espécie de acordo secreto que o Brasil se aliava com os Estados Unidos antes de declarar guerra ao eixo. Antes de declarar guerra ao eixo. Aí a declaração da guerra vai vir em agosto, efetivamente, de boa? Em agosto. O Brasil declara guerra às forças do eixo. Então imagine os imigrantes e descendentes de italianos, de alemães e de japoneses que passaram a ser intensamente fiscalizados, vigiados, bisbilhotinados pelos brasileiros. Notadamente, eles passam a ser vistos como pseudo-inimigos dentro do Brasil. Potenciais fornecedores de informações aqui dentro do Brasil. Rapaz! E depois a gente decide mandar a FEB para a luta nas Europa. Bacana, o governo do Vargas fez um acordo com os norte-americanos, o presidente Roosevelt, e a gente acorda de montar a força expedicionária, a força aérea, para lutar ao lado das tropas norte-americanas que atuavam no norte da Itália. A Conferência do Rio teve uma declaração de guerra contra as forças do eixo. 26 países vão dizer que, como Nações Unidas, se uma fosse atingida, todas o seriam. A Argentina e o Chile não aceitaram. Bacaninha, o governo brasileiro fez os acordos com os Estados Unidos. E aí era evidente que era uma região mais exposta e potencialmente poderia ser ocupada pelas forças nazistas, seria o Nordeste brasileiro. Aqui está o ministro-chefe das Relações Exteriores do governo do Vargas, é o Oswaldo Aranha, um gaúcho das antigas do Getúlio Vargas, e está ele fazendo um discurso que a gente deveria fazer uma declaração direta contra as forças do eixo. Está aí o Vargas com sua equipe de ministros, seu gabinete ministerial. Aqui o Oswaldo Aranha, aqui é o ministro da guerra, não está com cara de bons amigos nesse momento. Haja vista que esse cara bem aí, o nome dele é Eurico Gaspar Dutra, ele é o ministro da guerra, e até esse momento aí, ele ainda era favorável de o Brasil declarar guerra aos aliados e aliar-se com as forças do eixo. Até a esse momento. Depois você vai ver que o Dutra vai ser um grande aliado. Alguns autores dizem que subserviente aos norte-americanos. Jogo duplo do Brasil, acordos econômicos e empréstimos mediante a promessa de apoio a um dos lados, bacaninha. O Vargas vai conseguir levantar um mega empréstimo dos Estados Unidos, 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares, de boa. E evidentemente que até então o Vargas estava para um lado e para o outro, mas aí a partir de 42, até porque o Brasil teve 5 navios torpedeados por submarinos norte-americanos, o Brasil declara guerra às forças do eixo. Diante das conquistas alemãs, o Vargas fez um discurso parabenizando as vitórias do Hitler. E foi. Mas depois, olha, os Estados Unidos emprestaram para nós um bocado de real. É esse real aqui que a gente vai montar a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Uma produz minério de ferro, a outra descarboniza o ferro e produz aço. Ah, papai! Olha aí, o Brasil na guerra, declarando guerra à infame Alemanha. Deu pra ver aí, ó? Eita, rapaz. Vou passar mais. Quando a guerra transformou-se numa guerra total, foi com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética. O Brasil vendia muito alimento e muita matéria-prima para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Mas a Alemanha fazia uma espécie de bloqueio no Atlântico Sul e esse bloqueio resultou em navios brasileiros serem atacados. Então não teve como, a opinião pública foi à rua
As pessoas foram à rua e o Vargas, evidentemente, vai declarar guerra às forças do eixo. Bacaninha? Vamos mandar a FAB para lá, ó. Pressionado, o Brasil se dispôs a ceder o uso de bases militares, no Nordeste, gêneros alimentícios e suprimentos bélicos. O Piauí vai ganhar muito vendendo, sabe o quê? Cera da carnaúba. Ah, papai! Ganhamos muito real vendendo cera da carnaúba. Porque a cera da carnaúba tem um ácido chamado ácido pícrico. E ele era utilizado na produção de bombas, de projéteis e etc. E nós vendemos muito, 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 muito. Muito. E depois nós vamos enviar as tropas para lutar lá nas Europa. Bacaninha? Desafio e ultraje ao Brasil. Aí nós estamos agora atacando as forças do eixo que afundaram navios brasileiros nessa capa de jornal aí do dia 14 de agosto de 18 de agosto de 42. Tá aí um resumo nosso, ó. Quando começou a guerra, a gente adotou uma política de neutralidade, mas buscando vantagens. De novo, buscando vantagens. E o governo buscava que vantagens? Ora, nós não tínhamos nem dinheiro nem tecnologia para construir a chamada indústria de base. Olha, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, que nós não tinha real. Mas nós nos alinhamos com as forças aliadas e os Estados Unidos vão dar esse real para nós, haja vista essa proximidade deles com nós. Daqui a pouco nós vamos mandar a FEB e a FAB. Aí lembrar que como a gente rompe com o eixo, os dois Palestra Itália do Brasil vão ter que mudar de nome. Não dá para a gente ter um time no Brasil chamado Palestra Itália se nós temos brasileiros combatendo italianos na Itália. E a Itália passa a ser nossa inimiga. Então não pode ter mais um Palestra Itália. O Palestra Itália de São Paulo passou a chamar Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ah, papai! Se fosse no Piauí seria Palmeirais. E Cruzeiro, do Cruzeiro do Sul. O governo dos Estados Unidos tem adotado uma política chamada de boa vizinhança. Nós somos bons vizinhos, amiguinhos de longa data. E adotou uma proximidade cultural, haja visto ele enviar o famoso Walt Disney, que fez aqui a figura do Zé Carioca contracenar com o Pato Donald, trouxe a Coca-Cola e daqui para lá foi a Carmen Miranda e também foi daqui para lá o Guaraná Antártica. Eles não gostaram muito, a Coca-Cola não deixou o Guaraná Antártica entrar, viu? Mas ele foi vendido pro Zé Uar. E por último, galerinha, durante a Segunda Guerra, a guerra, no geral, foi boa para a produção industrial brasileira. Haja vista que era difícil a gente importar, e lá na geografia você estuda assim, ó, substituição dos importados. Foi excelente, que a gente passou a produzir made in Brasil, que outrora a gente importava, galerinha de Isaías Coelho. E nós vamos exportar sobremaneira, e muitão, muitão, muitão. Alô, galera de Fartura do Piauí, boa tarde, Fartura do Piauí, de boa. Professor Flávio, olha, de História, com a temática do Brasil na Segunda Guerra Mundial, galerinha. Juninho Bill, deixa R$1 aí na tela, de 1 minutinho para eu botar R$1 de água aqui nesse copo, brother.
Ok, Juninho Bill, de boa. Olha aí, ó. Olha a primeira curiosidade. Aí é o Sociedade Esportiva Palestra Itália de Minas. De Minas. De boa? Aí é o Palestra Itália de Minas. Tinha as cores da Itália. Mudou as cores da Itália. Botou um azulzão lá da bandeira do Brasil. Do círculo da bandeira do Brasil. E o nome agora é Cruzeiro Esportes Clube. Com o nome... Ou com o Cruzeiro do Sul aí. Mas antes era Palestra Itália. Olha o de São Paulo, rapaz. O Palestra Itália de São Paulo também. É a partir de 42. Ele retirou o nome Palestra Itália e passou a ser denominado Parmeira. É, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Beleza? Olha a importância do Brasil na Segunda Guerra, galerinha. Chamava de Trampolim da Vitória. Chamava de Trampolim da Vitória. Bacaninha. E veja esse anúncio da Coca-Cola da época, olha. Unidos hoje, unidos sempre. Ah, mas são mala, meu amigo. São malinha, né não? Unidos hoje, unidos sempre. Passando... As tropas brasileiras foram lutar no norte da Itália. A cobra fumou, literalmente, na FEB. Daí, descemos inicialmente em Nápoles, depois subimos até Roma e na região próxima aos Alpes, região fria, montanhosa, no norte da Itália. A Força Expedicionária Brasileira, os chamados pracinhas, da FEB, 25 mil homens, bacaninha, lutando ao lado das tropas norte-americanas na campanha do norte da Itália. A cobra vai fumar, o bicho vai pegar, a cobra vai fumar. Tem uns doidinhos que diziam, é mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil participar da guerra. Ah, papai, olha o símbolo da FEB na Segunda Guerra Mundial. Era uma cobra fumando, e a cobra fumou, viu? Aí o símbolo da FAB, a Força Aérea Brasileira, era esse avestruzinho com o símbolo do Cruzeiro do Sul, claro, com raiva, dando um tiro, tá vendo que ele tá dando um tiro, lá em cima das nuvens, e a frase, senta pua! Sabe o que é senta pua do italiano? Meta o pau. Ah, papai! Senta pua! Desce o sarrafo! Meta o pau, viu? E tá aí. A Força Aérea Brasileira foi treinada por norte-americanos e atuamos em conjunto lá com eles. A aliança deu a lembrar que o Brasil cedeu aos Estados Unidos, viu? Bases aéreas e navais no Nordeste, mais exatamente no Fortal e em Natal, Fortaleza e Natal, de boa? É importante demais porque eles passaram a ter um pouso no Brasil e a presença das tropas norte-americanas resultou em muito folclore na região do Nordeste, né, na época do domínio dos norte-americanos. Olha aí, ó, a passagem deles pelo Nordeste como um trampolim para poder ir para o norte da África e depois chegar na Itália. Era o chamado Trampolim da Vitória. Ah, papai! Trampolim da Vitória. Show, né não? Foral. Você sabe que teve autor que disse que a palavra forró vinha de for all. É como os norte-americanos chamavam, for all. Que quer dizer, na verdade, para todos. Para todos. For all é para todos. É uma festa para todos que eles viam no Rio Grande do Norte. Mentira, galerinha. A palavra forró
ela origina de forró, bodó, que já era uma expressão utilizada pela Chiquinha Gonzaga no século XIX. Então não é uma palavra originada de foral. Foral. Tio, se o Brasil tivesse ficado do lado da Alemanha nazista, aí ia ter ficado do lado dos derrotados, né? Será que ia fazer diferença? Vamos dizer que provavelmente haveria uma, vamos dizer assim, uma reação dos Estados Unidos, haja visto o poder bélico norte-americano, haveria uma retaliação maior a posteriori em relação ao Brasil e uma desconfiança maior também. De boa, haja vista que o Brasil estaria do lado das forças do eixo. Eu acho que o Vargas pegou assim a espada justiceira e disse: espada justiceira, dei-me a visão além do alcance. E ele viu a vitória dos aliados. Ele disse: eu vou ficar do lado dos fracassados? Vou é nada, meu parente, vou é nada, né? Tá aqui o presidente Vargas recebendo o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, e a galera contou uma piada bacana, né? O Walt Disney é esse cara, veio ao Brasil, ele levou na mala a Carmen Miranda, brincadeira, né? Que ele leva para os Estados Unidos, não, mas a Carmen Miranda vai para lá, leva um pouquinho da cultura tropicalizada nossa. Mostra o grande aí, Júnior. Fiz igualzinho, viu? Fiz igualzinho a Carmen Miranda com os balangudangos na cabeça dela, viu? Ela levou um pouquinho da cultura tupiniquim, o abacaxi, o maracujá, pra lá, pro Zé Uá. Foi artista top da Broadway e Hollywood. Vou dizer que até a década de 50, quando surgiu o Mr. President, Marilyn Monroe, até emergir Marilyn Monroe, eu vou dizer que uma grande artista nos Estados Unidos era essa brasileira. Portuguesa, mas brasileira, Carmen Miranda. Bacana? Bonita Carmen Miranda, né? E olha quem... Assim, olha. O Brasil era o trampolim da vitória. E olha que a cobra fumou, olha. Olha os aliados com a cobra fumando rumo à vitória, olha. A Inglaterra, que era grande e resistente lá. Os Estados Unidos. A França, bacana. E essa imagem aqui, ela já foi temática de questão, ó. Cada um no seu lugar, porque tem brasileiros que estão indo defender a nação lá fora e tem brasileiros que estão trabalhando. Muitos eram nordestinos que foram para o Vale Amazônico fazer a coleta da borracha da seringueira, porque os norte-americanos estavam no esforço de guerra e comprava toda a borracha nossa. E nós ganhamos muito real, velho. Muito real, galerinha de Pimenteiras, viu? Mas havia uma propaganda contra os Estados Unidos também. Mesmo que censurada, mas havia propaganda contra o Zé Uá. Olha essa primeira imagem, ó. Um soldado hasteando a bandeira dos Estados Unidos, pisoteando a bandeira do Brasil. Enquanto isso, lá na Itália, nós estamos morrendo, ó. Velho. É como se os norte-americanos estivessem tomando de conta do país, né? E olha essa segunda imagem, ó. Tá o presidente Roosevelt e ele tá sugando a borracha, os minerais, o café, o petróleo do Brasil, ué. Velho. Tinha isso? Tinha sim, viu? Dizia que eles queriam transformar nós numa colônia. Olha o forral, e um avião anfíbio em Natal, a presença dos norte-americanos em Natal, deu um frenesi na cidade, tá aí, mariners norte-americanos com populares, a população nativa, tá aí os caras andando no jiriquim, aqui hoje é o Morro do Careca, né? Ele está mais aberto, né? Está mais acentuado, o famoso Morro do Careca.
Essa praia aí todinha é urbanizada, na linda cidade de Natal. Teve piauiense na Segunda Guerra? Teve, velho. Olha aí, olha. 150 piauienses foram selecionados para compor a força expedicionária. Fomos lutar no norte da Itália e apenas 6 piauienses morreram no confronto na Segunda Guerra. Ah, papai! Os caras diziam, nós estávamos de férias, mascando chiclete Adams. As tropas norte-americanas levavam chiclete Adams, sardinha, cigarros Marlboro, chocolate, cerveja. Nós estávamos quase de férias, velho. Eita, rapaz. Aí eu coloquei que foi importante para nós o quê? Quando Vargas fez o acordo com os norte-americanos, cedendo a base aérea de Natal para eles e eles arranjando o dinheiro para a gente fazer a Vale do Rio Doce, os acordos previam que toda a produção de certos gêneros de matéria-prima no Brasil, eles compravam tudo. Rapaz, nós produzimos e vendemos cera demais, velho. Muita cera de carnaúba. E tivemos um superávit na balança de comércio. Ou seja, nós mais vendemos do que compramos. Isso foi bom, foi muito bom. Foi tão bom que foi recursos que permitiu melhorar, modernizar o centro de Teresina, que hoje faz 170 anos. E incrível, o Piauí superou o tradicional Pernambuco na pauta das exportações. Sexto nas exportações aí na década de 40, em 44 para 45, por causa da cera da carnaúba, velho. Ganhamos muito real, Jeromeia. Muito real, Jacobina. Muito real, fartura. Juninho Bill, deixa um minuto aí na tela, por favor. Aí, no Rio Grande do Norte, em Natal. Lutamos lá no norte da Itália, 25 mil pracinhas, combateram as forças fascistas, depois nazistas. Era a favor da liberdade, da democracia, mas incrível que no Brasil mantinha-se uma ditadura. Olha o que o Roosevelt falou do Vargas depois que voltou do Brasil. Esse Vargas é um ditador mais bonzinho que eu já conheci. Ah, papai, são aliados. Vargas é um ditador mais democrático, mais bonzinho. Então, a luta no norte da Itália, a participação do Brasil na guerra, permitiu exportar vantagens. Os empréstimos garantiram a construção da Vale e da siderúrgica de Volta Redonda, a chamada
indústria de base no Brasil, e a partir de agora nós passamos a ter uma proximidade muito maior, cultural e econômica, com o Zé Uá. Não tem nem como. A partir da década de 40, a influência norte-americana, hollywoodiana, sobre a cultura tupiniquim brasileira foi assim incomensurável. Foi gigantesca. Gigantesca, galerinha. De boa. Só que essa contradição aqui, olha, vai fazer com que a pressão sobre o Vargas seja muito grande. E você vai ver que uma onda democrática começa a se propagar pelo mundo e ela chega no Brasil. Então não tem como. O Vargas era um ditador, estava no poder há 15 anos. Então em 45 o Vargas vai ter que convocar eleições e vai ser convidado a se retirar do poder e vai ser derrubado. Bacaninha? Faça o print aí, galerinha. Faça o print de boa. Juninho, 1 minuto aí, Juninho. O Vargas foi porque ele iria sair do poder. Foi assim, mais profundo, vamos dizer assim. Bacaninha. Porque o Vargas vai cometer o suicídio daqui 9 anos, que é em 54, agosto de 1954. E o contexto era outro, não havia uma guerra do Brasil lá fora, mas havia uma guerra pelo poder aqui dentro, uma luta pelo poder interna. Mas a feição, vamos dizer assim, meio de relato suicida do Vargas, já havia ocorrido dele falar em suicídio 2 momentos antes, né? Na vida dele, tinha sido na derrota em 30, que ele perdeu as eleições para o Júlio Prestes, e a outra em 45, que ele foi derrubado do poder, e muito temeroso com as consequências, mas veio mais uma vez lá em 54. Nós vamos ver isso daí no governo do GG, de 51 a 54, quando ele criou a Petrobras, a Eletrobras e etc. Bacana? Tá aí o Walt Disney. O Disney é esse cara aqui, ó, com sua equipe de, vamos dizer assim, desenhistas norte-americanos. Ele fez a figura do Zé Carioca. Tá aí o Zé Carioca contracenando com o Pato Donald. O Getúlio Vargas assistiu ao filme, se maravilhou. Tá aí a Carmen Miranda com os balangudangos dela, né? Os balangudangos dela. Tá aí, saludos amigos. Tá aí o Walt Disney fazendo a figura do chamado Zé Carioca, contracenando com o Pato Donald. Lembrar que o Zé Carioca é um papagaio com as cores brasileiras. O verde e o amarelo predomina. Mas como quem fez foram os estúdios Disney, eles colocaram as cores da bandeira dos Estados Unidos no rabinho do papagaio, ó.
É. E nesse filme aqui, do ano de 42, 45, de 45, tem esse papagaiozinho, Miguelito, né? Representando El México. Olha aí, tem esse papagaizinho ali representando El México. De boa? Beleza, beleza. O presidente Roosevelt governou os Estados Unidos de 33 a 45. Ele solicitou a inclusão de Disney na lista de visitas de celebridades hollywoodianas aos países sul-americanos. Após a visita, Disney retornou aos Estados Unidos e produziu os desenhos animados Alô Amigos e Os Três Cavaleiros, mais conhecido no Brasil como Você Já Foi à Bahia? É. Essas criações do Disney pretendiam resumir, no plano simbólico, os laços de afeto e de cooperação que uniam os Estados Unidos ao Brasil. Ah, papai! Eita, rapaz! Deu pra ver? É, Você Já Foi à Bahia. O outro filme é Alô Amigos. Na verdade, Alô Amigos, o Zé Carioca é o bom malandro, é o cara do morro que adora futebol, carnaval, uma cervejinha, praia e odeia o trabalho. É a imagem que o cinema fez do Brasil, né? Odeia, tem aversão ao trabalho. Apresenta o Rio de Janeiro ao Pato Donald, né? Ao Pato Donald. De boa? A Segunda Guerra Mundial assistiu a um confronto entre eixos e aliados. A alternativa que apresenta corretamente os três países do eixo. Eu vou botar aqui, ó, e mais o Brasil, viu? Ah, papai. E mais o Brasil. Juninho Bill, deixa um minuto aí na tela, per favor, em italiano. Vamos lá, galerinha? Vamos lá? Veja, são os países aliados. Lembrar que o eixo é Roma, Berlim, Tóquio. Aí é o eixo, Roma, Berlim, Tóquio. Então, todas as alternativas incorretas têm a Alemanha. Todas as alternativas incorretas têm a Alemanha. Deu para ver? Daí a alternativa correta é a letra A, de aprovado. Mais o Brasil, viu? Mais o Brasil. Ah, papai. Letra A na questão de number one. Ixi. Em 42, os estúdios Disney lançaram o filme Alô Amigos, no qual duas aves domésticas se encontravam, o Pato Donald e o papagaio Zé Carioca. Esse afável e hospitaleiro leva o ilustre norte-americano a conhecer as maravilhas do Rio, como o samba, a cachaça e o pão de açúcar. Ah, papai! A criação de um personagem brasileiro por um estúdio norte-americano fazia parte, àquele momento, de quê? Beleza, beleza. Da política de
boa vizinhança praticada pelos Estados Unidos, que via a América do Sul como parte do círculo de segurança de suas fronteiras durante a Segunda Guerra Mundial, verdade. Letra A de aprovado na questão de número 2. De boa. Estou encerrando aqui a minha participação na aula de hoje com fartura, Jacobina, Jeromenha, Pimenteiras 10 e 5, Zilma, Rosário, galera do Seduc PI3, de boa na Lagoa. Fechando nossa temática com Segunda Guerra Mundial. Nós voltaremos na próxima semana. Eu aguardo você nesse mesmo bate-horário com esse seu mais lindo bate-professor. Um cheirinho na caixa do oi, até a próxima semana. Valeu, povo, tchau!